eu cheguei numa época que as coisas estavam melhores financeiramente falando, né? Que eles vieram do interior com 9 filhos, se firmaram aqui na capital, nasceram os últimos, e eu sou a última. Então, era colégio particular, era carro, eram todas as coisas. Era muito mais fácil eles darem a mim o que não conseguiam dar aos meus outros irmãos. Só que aí isso me trouxe uma falta de limite. E uma falta de limite para uma criança, para um adolescente, para um jovem, traz consequências e poderiam ter trazido consequências muito maiores, como droga, como luxúria, como libertinagem, como várias outras coisas que, graças a Deus, Deus me livrou de muitas delas. Mas eu tive muitas coisas que eu tive que pagar o preço da minha inconsequência, da minha liberdade. Por que eu falo isso? Porque os pais e mães que estão assistindo, dar tudo para o seu filho não é... não é dar a condição melhor, não é dar o melhor celular, não é, é dar seu tempo, é dar sua atenção, dar tudo para um filho, é dar qualidade, é observar o que ele está fazendo, é dar limite. Eu não tive esse limite, eu paguei um preço alto por isso, e eu não culpo meus pais mais por isso. Teve um tempo que eu culpava porque eu me colocava no lugar de vítima, era mais fácil. Você vitimizar alguém, culpar alguém, dizer assim, coitada de mim, eu fui a pobre menina rica, que não era rica financeiramente, mas era rica de toda a estrutura que podia ao redor. E eu fazia o que eu bem entendia porque alguém ia cobrir minha consequência. E eu não estou falando de muito tempo, não. Estou falando de pouco tempo atrás. Eu fazia o que eu bem entendia porque alguém passava a mão. Porque alguém resolvia, porque eu tinha conhecimentos que iriam resolver meus problemas, eu fazia todas as coisas e o não ter limite me colocou em situações muito difíceis que eu vou relatar um pouco para você, né? O jornalismo, ele entra na minha vida primeiro com a publicidade. Eu queria muito fazer medicina. Eu era louca para fazer medicina, porque eu tenho uma irmã mais velha que eu sou apaixonada, que ela é médica, e eu queria ser igual a ela. Ser aquela médica que você chega no interior e todo mundo lhe conhece, todo mundo lhe semideusa, né? Porque você resolve o problema de saúde. E eu queria ser igual a essa minha irmã. E eu queria fazer medicina, só que eu tinha muita preguiça de estudar. E era muito fácil não estudar porque não tinha quem me cobrasse. Né? Eu fazia, como eu fazia o que eu queria, então era ano de vestibular, na época ainda era vestibular, não tinha ninguém dizendo, você tem que estudar, você tem que fazer isso. Eu tinha os melhores cursinhos, eu tinha acesso eu estudava no Salesiano, eu tinha acesso aos melhores professores, só que de verdade eu não estudava. Eu frequentava as aulas. Né? E não passei no vestibular de medicina, era natural não passar, então você estuda outro ano, faz cursinho. Nesse outro ano eu fui fazer cursinho no melhor cursinho que existia na época, e lá você começa as amizades, e eu era muito nova, tem esse detalhe, eu terminei o pré-vestibular com 15 anos de idade, todo mundo tinha 17. Terminou cedo. Eu era muito nova, então eu era mais inconsequente ainda, porque eu estava no meio de meninas de 17 anos que já tinham relações sexuais, que já tinham seus namoradinhos, e eu era uma menina ali que olhava para isso e fazia, não, eu não quero isso não, tipo, não porque eu fosse mais santa, mais pura, mas é porque eu não estava com maturidade para isso, né? E isso me causava um pouco de rejeição também, a dizer assim, aqui não é meu lugar, e sempre tentar se encontrar, e às vezes você sofre um pouco de eu não digo bullying, que na época não existia isso, mas você sofre um pouco de tipo, eu não estou encaixada. Né? É verdade, é verdade. Tentar se encaixar numa situação. E fui, daí não passei no segundo vestibular de medicina, eu disse, eu vou fazer publicidade, que era mais fácil. Tinha publicidade na UNP e fui fazer publicidade. Eu comecei a frequentar a aula de publicidade, né? Como eu aprendia muito rápido com a explicação do professor, eu assistia a aula e depois eu ia para o mundo. Ia para o mundo mesmo de verdade. Farrear, brincar e tal. Acontecer, a gente tinha festa de quarta, domingo, né? Então, só chegava em casa cedo na segunda e na terça. Nos outros dias, você estava em algum lugar. E ninguém me perguntava onde eu estava. Minha mãe já era de idade, ela me teve com 44. Então, quando eu estava com 20, ela já estava com 64. Ela não estava nem aí para onde eu estava, coitada, né? Cansada, ela tinha que dormir. No máximo, ela abriu o portão em silêncio para que meu pai não visse a hora que eu estava chegando. Aí, daí, com 20 anos de idade, eu fui fazer uma campanha política no interior e conheci o pai dos meus filhos. Ele estava dentro de um relacionamento de uma mulher que ele tinha 3 filhos com ela. E eu vi a briga dos dois, da separação dos dois. Num dia, num sábado, numa quarta-feira, eu comecei a namorar com esse homem. E foi uma história muito de inconsequência. De tipo, mas ele acabou de separar.
Você não tem eu não tinha consequência nenhuma de tipo, ela é a mãe das filhas dele, ela tem filhas com ele. Eu não estava nem aí, eu queria saber se eu estava me divertindo. Né? Se ele estava me fazendo bem, eu tinha 20 anos de idade, eu pedi até perdão a ela já, graças a Deus, a gente se dá super bem. Mas eu escolhi aquela situação e terminei me casando. 3 anos depois eu tive o meu primeiro filho, que foi maravilhoso, que eu costumo dizer que é o filho de Betseba e Salomão, quando eles tiveram, né, e Davi tiveram um filho, né, que o filho que poderia ser uma maldição virou uma grande bênção. Meu filho é incrível, é um menino maravilhoso, né, não tenho do que reclamar dos meus filhos. Mas era mais ou menos isso, né, quando eu entendi. E tive o primeiro filho e eu não aguentava mais morar naquele interior. Era muito pequeno. Amo a cidade, amo até hoje Apodi, é um lugar incrível. Amo aquelas pessoas, amo tudo. Mas eu não conseguia morar porque não encaixava. Eu não tinha onde trabalhar, a minha vida estava aqui, lá era tudo muito parado e eu tinha muita sede de crescer. E eu disse, como é que eu vou crescer aqui? Né? Tinha uma rádio lá, tinha uma situação, tinha uma coisa, mas não era. Aí eu olhei para o meu então marido na época e disse, eu estou indo embora para Natal. Se você for comigo, ótimo. Se você não for, a gente fica por aqui. Ele disse, não, eu vou com você. E nisso, eu sofria muita traição. Eu fui traída desde o começo. Do mesmo jeito que ele traiu a outra, ele me traía. Eu também. Aí vivia aquela história, vai, separa, volta e tal. E eu disse, eu vou embora para Natal. Vim embora para Natal e, por incrível que pareça, eu vim morar nessa casa vizinho aqui a vocês. Vizinho onde a gente está fazendo o podcast, né? Porque tudo muito pequeno. Vim morar nessa casa e tal, e quando eu cheguei eu descobri que eu estava grávida. Eita, segunda filha. Segunda filha, que é a minha segunda filha, né? Eu disse, gente, eu vim para trabalhar, eu vim para crescer, e como é que pode? Eu estou grávida, tenho um filho de 2 anos e agora eu tenho uma outra gravidez. O primeiro menino, que foi extremamente planejado, você queria e tal, né, ponto X, é um filho, você lida com um filho. Como é que eu vou lidar com 2, sem emprego? Vivendo às custas de um homem ou então dos auxílios da minha mãe. E no meio dessa história da gravidez e tal, eu saí dessa casa, fui morar numa casa vizinha, a casa dos meus pais, e um dia eu cheguei em casa com um barrigão de 6 meses. E a babá do meu filho estava com a roupa pronta. Isso eu digo porque é problema de quem fez, porque a culpa não é minha. E a babá dos meus filhos com a roupa pronta me disse assim que estava indo embora, porque o meu então marido tinha dado em cima dela. Aí eu disse, vixe, gente, isso não aconteceu. Como é que ele ia fazer isso, né? Dentro da minha própria casa? Não existe. Eu vou ligar para minha ex-babá, que morava há anos comigo. E ligo para minha ex-babá. Aí eu peguei, quando eu comecei a contar a minha ex-babá, e minha ex-babá disse assim, é verdade sim, porque ele faz isso comigo. Meu Deus. Ela estava morando na casa da minha irmã. E ele a assediava e eles já estavam quase tendo um caso. E daí eu tive uma eclâmpsia,